Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Roberto Araújo e neste vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre microserviços, tá bem? Onde a gente vai falar sobre API Gateway. API Gateway é um assunto bastante extenso, tá? É uma abordagem arquitetural que faz todo sentido dentro dessa estrutura arquitetural de microserviços e de serviços, onde a gente tem bastante vantagens e desvantagens, tá? As vantagens elas não são somente do ponto de vista da utilização dessa abordagem arquitetural de um API Gateway, mas também quando você decide não usar um API Gateway ou um API Management dentro da sua arquitetura, tá bem? Eu vou deixar aqui um convite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal da Immersion Code, eu te convido a clicar aqui no botão inscreva-se do nosso canal, clicando também no sininho ao lado do botão inscreva-se e marcando a opção todos, para que você possa receber todas as notificações e avisos sobre o nosso material que está sendo divulgado aqui no canal, tá bem? Bom, neste vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco mais em detalhes sobre o que a gente já abordou no nosso primeiro vídeo, né? Onde a gente trouxe alguns conceitos básicos, a gente apresentou algumas necessidades de negócio, quando o negócio precisa escalar, por exemplo, a gente tinha no início, quando a gente decide iniciar um projeto, normalmente a gente tem ali um monolito, né? Um projeto em que a gente tem todos os nossos serviços, vamos levar em consideração que eles estão muito bem segregados, muito bem separados dentro dos seus contextos delimitados. Lembra-se do conceito de DDD. Se você ainda não sabe, a gente vai lançar um vídeo sobre Domain Driven Design aqui no canal. Então, quando você tem um monolito dentro dessas, compreendido dentro dessas características, né, fica mais fácil da gente segregar isso em alguns microserviços. Mas isso não se dá dentro do aspecto somente técnico, tá? Microserviços é também do âmbito negocial, dentro do âmbito da segregação de times, dentro do âmbito da escalabilidade, dentro do âmbito da entrega contínua e evolutiva daquele contexto, daquele tipo de serviço que engloba uma área de negócio da sua aplicação, tá ok? Aqui também a gente vai trabalhar sobre um diagrama, tá? Nesse vídeo a gente vai detalhar aqui um diagrama para que você consiga entender em quais são os pontos de uma arquitetura de microserviços em que você consiga identificar, né, que tipo de tópicos ou conceitos computacionais está fazendo falhar a sua arquitetura de microserviços, né? Ou está gerando um grau de complexidade ainda maior dentro da sua plataforma de serviços, tá? E com isso, a gente entendendo, na verdade, quais são os pontos de falha, a gente obviamente e claramente, né, vamos saber aplicar as correções necessárias e adequadas para cada um desses pontos de falhas quando nós estamos trabalhando dentro de um projeto que não implementa um API Gateway. E é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Espera a vinheta. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui nesse diagrama? Para começar, essa ferramenta chama-se Miro, tá? É uma ferramenta que eu realmente indico para cenários como esse, onde a gente precisa trabalhar remotamente. É uma ferramenta muito boa para os cenários colaborativos. E a gente vai usá-la hoje para a gente começar a explicar como a gente consegue identificar alguns pontos de falha dentro da nossa arquitetura, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai começar a criar os nossos microserviços, tá? Eu vou começar a colocar os nomes deles aqui, por exemplo, como catálogo, deixa eu tirar o caps lock, catálogo, serviço
serviço de catálogo. Vamos ter um outro aqui abaixo, que vai ser o serviço de precificação. E, obviamente, em se tratando de cenário de produtos e preços, a gente vai ter o serviço de produto, né? Onde a gente vai consumir os detalhes do produto, né? As informações de um produto. Tá? Mas para que você consiga consumir esses serviços, normalmente você precisa de uma aplicação web. Ela pode ser em React, pode ser em Vue.js, pode ser em Angular. Se for no cenário .NET, ASP.NET MVC ou ASP.NET Razor Pages, por exemplo. Então, para que a gente consiga ilustrar aqui, eu vou colocar aqui a nossa aplicação web. Tá? E eu vou criar aqui um web browser que vai ilustrar aqui o nosso cliente, né? O nosso usuário consultando a nossa aplicação. Então aqui eu vou ter o nosso browser, ok? Vou habilitar o Show Device para que ele consiga colocar essas figurinhas aqui e ficar um pouco mais didático. Tá? Vou reduzir aqui, pronto. Eu vou colocar aqui também uma imagem que eu peguei, tá? E essa imagem é uma imagem qualquer que vocês podem usar também, só mesmo para ilustrar que a aplicação web tá sendo exibida dentro do browser, ok? Então nós vamos aqui, isso, só ilustrar aqui, ok, pronto. Pronto, temos a nossa aplicação web. O que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter um cenário onde a aplicação web vai consultar, o browser vai consultar a nossa aplicação web e a nossa aplicação web vai mostrar o browser para o nosso usuário. Só que, percebam só uma coisa, para que essa aplicação web aqui consiga consultar os microserviços, cada um desses microserviços precisa ter um IP público. Então eu tenho um IP público neste microserviço. Tá? Então eu vou colocar aqui de fundo uma cor, vamos botar aqui verde, tá? Não sei se seria esse, mas eu vou colocar aqui a cor branca neste e deixa eu ver aqui, ok, pronto, era isso que eu queria. E eu vou colocar aqui a cor branca do texto, facilitar. Este microserviço, nós vamos colocar a cor, deixa eu trazer aqui para cá, verde, pronto. O que é que vai acontecer aqui? Esse IP público também vai estar em outro microserviço, não é? Porque todo microserviço precisa do seu IP público. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Tá? E que problemas são esses? São problemas de segurança. Tá? Então a gente vai colocar aqui um texto. Okay? Eu vou tirar a cor. Vou colocar aqui conceitos. Opa, essa cor não está muito agradável. Conceitos computacionais. Ok? Pronto. A gente vai ter esses carinhas aqui. Não sei se está claro para vocês. Pronto, ok? O que a gente vai ter aqui agora? Que problema a gente consegue identificar já de cara com esse cenário de IPs públicos? A gente tem aqui, pessoal, uma questão de segurança, tá? Ou security. E aí é que começam os problemas, tá? Por quê? Porque imagine,
para que você consiga acessar, para que a aplicação web consiga acessar o microserviço, né, e ela precisa acessar esse microserviço, deixa eu tirar essa setinha daqui, vamos botar essa aqui, pronto. Para que a aplicação web consiga acessar esses microserviços, né, ela precisa, né, ter acesso a esses IPs. E para esses IPs estarem acessíveis à aplicação web, eles precisam estar públicos, assim como a aplicação web está. Tá? E aí é que entra a questão da segurança. Né? Então, a segurança aqui é o primeiro fator que a gente consegue identificar do ponto de falha dos microserviços. Tá ok? Bom, então essa aplicação web, a princípio, né? Vamos trocar a cor dela aqui e a cor da letra para ficar mais fácil. Ela precisa acessar os outros microserviços, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ela acessa esse microserviço. A gente vai desenhar isso aqui mais para cá. E essa aplicação web aqui vai consultar este outro microserviço aqui. Esse microserviço, obviamente, vai responder para a aplicação web. Vamos puxar ele para cá, para ficar perto deste. Este microserviço também responde para essa aplicação web. Vamos puxar ele para cá. E este outro também é a mesma coisa. Opa, acho que saiu alguma coisa errada aqui. Pronto. Temos aqui este cenário, onde, para a gente identificar o que é request e o que é response, a gente vai colocar uma corzinha azul aqui. Então, o que é laranja, né, é uma request. Vamos botar aqui, isso aqui é uma request. Este primeiro aqui vai ser uma request. Este outro azulzinho aqui vai ser uma response. E este azulzinho aqui vai ser uma response. Pronto. Bom, dito isso, a gente precisa colocar esses IPs aqui como sendo IPs privados, né? Esse é o primeiro ponto. Só que se a gente colocar esses IPs privados, somente a aplicação web vai conseguir acessar os microserviços. E quando a gente está trabalhando numa plataforma de serviços, normalmente a gente quer disponibilizar os nossos microserviços ou a informação dentro do contexto dos microserviços para nossos parceiros, para aplicações web, para integrações com outros projetos dentro da própria empresa, tá? E deixando esses IPs públicos, a gente tem esse fator de segurança, né? E colocando aqui uma restrição a esses IPs, a gente começa a segregar as redes, né? A gente começa a segregar o acesso a esses microserviços e, obviamente, a gente resolve um problema de um lado e gera uma problemática do outro, tá? Mas ok, vamos partir do princípio que a gente conseguiu resolver parte do problema privando esses IPs a apenas a aplicação web. Só que percebam, no cenário que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente tem vários round trips, ou seja, a gente tem várias viagens, várias requests da aplicação web tentando agregar todas as informações que ela necessita para compor, né, as informações para serem exibidas aqui no web browser. E aí a gente entra em outra questão aqui, que é a questão da latência, né? Onde a gente tem servers round trips. A gente tem isso. Esse é outro problema. E que tipo de problema é esse? É o problema em que você gasta banda de internet, você gasta recurso do cliente que está acessando a informação na sua plataforma de serviço. Agora, imaginem, né, que esses microserviços estão sendo acessados
por uma aplicação mobile, por uma aplicação dentro de um smartphone, por exemplo. Imaginem quantas round trips, ou seja, quantas viagens essa aplicação essa aplicação mobile, ela precisa fazer para os microserviços para compor a informação e exibir no smartphone. Ou seja, você fez o usuário do smartphone gastar dinheiro como? Consumindo a banda 3G ou 4G ou 5G dele, né? A aplicação mobile, ela não tem capacidade nenhuma, ou seja, ela não tem recurso a mais nenhum para consumir as informações em one shot, ou seja, em uma única ida no servidor e ao obter a resposta, essas informações já serem retornadas compostas, ou seja, tudo isso faz o usuário final gastar dinheiro. Além disso, o dinheiro também é gasto do lado da empresa. Por quê? Toda vez que você faz a sua aplicação consumir banda de internet para ir em outro serviço, em outra rede, consumir informação, processar do lado do serviço, voltar para um lado da aplicação e retornar isso como resposta para o usuário, todo mundo gasta dinheiro nessa operação. Tá? Então esse problema de latência é muito grande dentro de um cenário de microserviços onde a gente não tem um API Gateway. Tá? Só que aí você me pergunta, tá, Roberto, e como é que a gente consegue resolver pelo menos esses dois problemas iniciais dentro dessa arquitetura? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essas setinhas de requests e responses, ok? E vou colocar aqui no meio dessa comunicação um cara chamado API Gateway. Beleza? Tranquilo até aí? Ok. E o que a gente vai ter aqui agora, né? Vamos mudar a cor desse API Gateway. Vamos botar ele dessa cor aqui. Tranquilo. Bom, agora a aplicação, que não deveria ser essa seta, a aplicação agora, ela consegue fazer uma única requisição ao API Gateway ou várias requisições, como é o primeiro cenário que eu vou mostrar para vocês. E ainda assim você me pergunta, tá, mas ainda eu continuo gastando recurso computacional, não é isso? Eu continuo gastando recurso computacional. Claro, continua gastando sim, sem sombra de dúvidas, né? Então, se você está pensando desta forma, você está certíssimo. Só que, além de a gente estar gastando recurso computacional, a gente tem uma outra vantagem, tá? Quando a gente coloca um API Gateway no meio dessa comunicação, tá? Que vantagem é essa dentro dessa desvantagem? Tá? Lembra-se que no início eu falei que cada serviço tem o seu IP público e esse IP público ele precisa ser registrado aqui dentro da aplicação web? Então, dentro da aplicação web tem um apontamento para todos os serviços. Imaginem que o serviço de catálogo precisa ter 3 instâncias, ou seja, 3 servidores, seja container, seja máquina virtual, não interessa. O importante aqui é você tentar entender que o catálogo de serviço agora ele precisa funcionar com 3 instâncias, pelo menos. Então a gente vai ter 3 IPs diferentes ou 3 DNS diferentes, tá? E aí, o que isso acarreta de problema para a aplicação web? Você precisa, na aplicação web agora, registrar 3 entradas para que a aplicação web consiga identificar qual serviço, ou seja, qual instância do serviço de catálogo ela vai acessar. E aí a responsabilidade de routing, ou seja, de redirecionamento da request, fica sobrecarregando a aplicação web, onde essa aplicação deveria ter somente a responsabilidade de consultar o dado do lado do servidor, processar o HTML, CSS, JavaScript e retornar isso para o web browser.
Isso é muito importante você tentar absorver esse conhecimento, tá? Para você entender o quanto de recursos você poupa, o quanto de responsabilidade você consegue separar e colocar essas responsabilidades nos lugares mais adequados, tá bem? E aí, o que é que o API Gateway resolve nesse problema? Uma questão de routing. Vamos colocar aqui. De roteamento ou routing, tá? Mas como, Roberto? Bom, uma das propriedades do API Gateway é gerenciar as rotas, né? Ou gerenciar os serviços que estão por trás de um API Gateway. Ou seja, se eu tenho hoje 3 instâncias, né, do serviço de catálogo, 4 instâncias do serviço de precificação, ou 5 instâncias do serviço de produto, todas essas instâncias, todos esses serviços e esses IPs que hoje não são mais públicos, agora a gente vai tirar esse IP público daqui, vai colocar só como IP privado. A gente passa a registrar tudo isso dentro do API Gateway, ou seja, o API Gateway agora é a nossa fonte de recursos, de APIs, ok? Então, sendo assim, a aplicação web só precisa agora ter o endereço do API Gateway, que é um só, tá? Ou pode ser 2, se tiver um cluster, né, de API Gateway, tá ok? Bom, seguindo aqui, a gente agora tem um outro problema, né? E que problema é esse? Imagine que, seguindo o exemplo que eu dei agora de multiplicação das instâncias desse serviço, agora a gente precisa ter 3 instâncias do catálogo, ou 5 instâncias do catálogo, 3 de precificação e 5 de produtos, né? A gente tem aí 13 números de IPs diferentes. E isso é um problema, porque ou você vai fazer um novo deploy, dependendo do tipo de API Gateway que você esteja trabalhando ou implementando, ou você vai ter que fazer uma nova entrada de configuração dos IPs novos que aconteceram dinamicamente dentro da plataforma de serviços. E isso não é interessante, tá? Então, como é que a gente consegue resolver esse problema de descoberta de serviços, né? Ou Service Discovery, que é o termo mais conhecido em inglês, tá? Bom, a gente vai colocar aqui, deixa eu vir aqui, Google Image, vamos botar aqui Console, e a gente tem esse carinha aqui, que é uma ferramenta de Service Discovery, tá? Ela não tem só essa propriedade, mas ela tem outras propriedades, outras funcionalidades, mas essencialmente o Console funciona como um Service Discovery, tá, ok? Então, o que vai acontecer quando a gente começar a implementar um Service Discovery dentro da nossa arquitetura? O API Gateway vai começar a fazer requests, né, para o Console. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui com outra cor, vou colocar assim, para ficar com a mesma cor do Console. Então, a gente tem... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem agora este cenário aqui, não é isso? Em que o usuário da nossa aplicação consulta a nossa aplicação web, a aplicação web consulta o API Gateway, só que no cenário do Console, ou seja, no cenário em que você implementa um Service Discovery, o API Gateway consulta primeiramente um nome, o identificador do serviço que está sendo requisitado. E como o Service Discovery tem registrado dentro dele todos os endereços dos serviços que estão funcionando em diferentes instâncias da sua
plataforma de serviço da sua arquitetura, o API Gateway, consultando esse nome de identificação do serviço, o Service Discovery vai falar para o API Gateway, olha, o endereço que você quer consultar para o serviço de catálogo é o IP 10.123. O serviço de produto tem o IP 10.11.12.13, por exemplo. Então, não é mais responsabilidade do API Gateway registrar, guardar e persistir os diversos endereços IP das diversas instâncias. Agora é a responsabilidade do cônsul, tá? E como é que isso acontece, pessoal? Isso acontece desta forma aqui, ó. Toda vez que o seu serviço, né, faz o warm-up, ou seja, ele inicializa dentro da sua infraestrutura, esse serviço faz um auto-registry, ou seja, ele vai na plataforma do Service Discovery e faz um auto-registro ali, tá? E isso favorece com que o Service Discovery, que eu vou tentar colocar aqui um texto para que vocês consigam identificar serviço de descoberta. Descoberta de serviços, ou melhor, Service Discovery. A gente vai colocar aqui e aí você vai começar a entender que esse tipo de arquitetura não é uma arquitetura simples, mas perceba que cada um desses componentes ajuda a você compor robustez dentro da sua arquitetura de microserviços, tá? Só que aí tem uma outra questão, né? Se toda vez que o usuário tentar requisitar a aplicação web, a aplicação web for no API Gateway, o API Gateway consome do Service Discovery o endereço do microserviço que está sendo requisitado, o que acontece aqui? Toda vez que o microserviço for consultado, ele tem que ser processado, entregar o dado para o API Gateway, o API Gateway responde para a aplicação web e isso é exibido no browser. Só que aí a gente tem um outro problema, né? A gente tem uma outra problemática que a gente precisa resolver aqui, que é cache, tá? E como é que a gente resolve o cache? O cache, ele pode ser implementado ou em cada um dos serviços, né? Mas aí você está delegando a responsabilidade de estratégias de caches diferentes para os seus microserviços, e isso pode ser ruim do ponto de vista que as informações vão passar a não ter integridade entre elas, porque imagine que o serviço de catálogo tem um TTL, que é o Time to Live, é o tempo que um dado, ou seja, uma informação é cacheada em memória, e isso tem um TTL de 30 minutos. Já a precificação, como é um processamento muito pesado e não é toda hora que o preço muda, isso tem uma alteração de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas. Então aí a gente já tem 2 horas e meia, 2 horas no total, porque a gente tem meia hora do primeiro serviço, né? Mais 2 horas do segundo serviço. Essas horas não se somam porque a meia hora do primeiro está dentro das 2 horas do segundo serviço, tá? Mas vamos supor que o serviço de produto tenha 2 horas e 10 minutos. Tá? Então aí a gente sempre tem o maior TTL como o tempo total de atualização dos dados dentro do API Gateway, dentro da plataforma de serviço. Tá? E aí como é que a gente resolve isso? Colocando o cache dentro do API Gateway. Ou seja, toda vez que o API Gateway for num serviço e consultar o dado, ele guarda em cache do lado dele e o cache fica centralizado. Tá? O API Gateway pode gravar esse cache em memória, que não é aconselhado, ou a gente pode trabalhar com outras ferramentas, tá? Que seriam, no caso, um Redis ou um Memcache, tá?
para resolver essa problemática de cache. Então, analisando esse ponto de load balancing e proxy reverso, ou balanceamento de carga e proxy reverso, ou load balancing e reverse proxy, o que a gente teria no caso do proxy reverso? Eu teria exatamente deixa eu apagar aqui. Perdi a conexão. Na verdade, o proxy reverso está sendo feito no API Gateway quando a gente não tem um Service Discovery, tá? Diretamente para o endereço IP privado do serviço dentro do Relative Path, ou seja, do caminho relativo do endpoint daquela API. Ou seja, o API Gateway recebe a request, manda a request para o serviço e ele retorna, mas para aquele serviço direto, tá? Não existe aqui uma forma dinâmica que ajude a dinamizar onde o serviço está de forma agnóstica, tá? Para o API Gateway, que é o caso que a gente consegue obter, né, esse dinamismo e essa forma agnóstica de encontrar serviços quando a gente introduz dentro dessa arquitetura o Service Discovery. Tá? O outro ponto que a gente tem aqui é a autenticação. Opa, deixa eu ver aqui que eu acho que isso. Autenticação e autorização. Até agora você entendeu que toda vez que a aplicação web requisita algo do API Gateway, o API Gateway vai ao serviço, processa, entrega a informação de volta para o API Gateway, que devolve a informação para a aplicação web, que é renderizada no browser. Só que quando a gente começa a trabalhar com requisitos de integração com outras plataformas parceiras, a gente precisa começar a criar o quê? Uma autenticação. Então aqui eu tenho o meu servidor vamos dizer aqui, se for no caso o Identity Server, ok? Ou servidor de identidade e permissões. Pronto. Então, a gente com esse tipo de serviço, a aplicação web vem no API Gateway, ele vem aqui no Service Discovery, mas antes a gente vem aqui, isso, vou mudar essa cor aqui, muito claro. E ele pergunta se o cliente que está tentando requisitar o API Gateway para um determinado endpoint possui, primeiro, autenticação para esse tipo de requisição e, se assim sendo, ou seja, se esse cliente, seja aplicação web, seja um serviço de parceiro consultando o API Gateway, tiver a autenticação, ele vai fazer uma segunda validação dentro desse processo de autenticação, é saber se o escopo ou se o Client ID daquele cliente específico tem permissão de consultar aquele determinado serviço, porque ele pode ter autenticação, ou seja, ele pode ter permissão de se autenticar no API Gateway, mas dependendo do serviço que ele quer consultar, ele não tem permissão, tá? Não é porque um serviço ou não é porque um cliente tem permissão ou tem autenticação dentro de um API Gateway, ele vai ter permissão de acesso a todas as APIs, tá? Existe um processo de restrição de acesso, tá? E para isso a gente tem o nosso servidor de identidade e permissões, tá ok? Se isso não tiver, você vai ter que abrir as suas APIs dentro do API Gateway para todo mundo consultar, e aí você vai ter só um processo limitante aí, que é o Rate Limit,
tá? Para limitar pelo menos a quantidade de consultas que você vai poder receber dentro dessa sua estrutura, tá? Um outro ponto que a gente tem aqui é o Query and Header Transformation, ou transformações de query string e headers, tá? Normalmente as pessoas costumam colocar informações na query string, tá? Isso não é muito bom porque quando você está trabalhando no cenário SaaS de services, agora eu esqueci o nome. Lembrei. Software as a Services. A gente tem aqui uma questão chamada tenant, ou seja, a gente tem um ponto em que a gente precisa ter uma URL única para que todas as pessoas possam acessar. Só que o ponto diferencial aqui é que a gente passa a ter a segregação dessas informações por meio do header, tá? Algumas coisas podem ir na query string se não for dados sensíveis, mas os dados sensíveis normalmente são obrigatórios irem no header, tá? E dependendo do tipo de header, a gente consegue fazer essas transformações adicionando mais outros dados ali, para que os nossos serviços consigam identificar que a request veio do API Gateway e não veio de uma requisição externa à nossa plataforma, tá? Então, essa questão de query e header transformation ela é muito importante, tá? Dentro da questão do API Gateway. E, para a gente encerrar, existe uma questão chamada Request Composition ou Request Aggregation ou agregação. Isso é muito, mas muito importante dentro do contexto de microserviços, tá? Não é um assunto fácil, é um assunto polêmico, onde muitas pessoas também apoiam a existência de ter agregação dentro de um microserviços. Outras pessoas não consideram isso como sendo uma abordagem ideal ou aconselhável, porque, de fato, ela onera um pouco a performance do API Gateway. Por quê? Imagine aqui que até agora a gente está fazendo com que a aplicação web tenha 3 requisições para cada um dos serviços que a aplicação web precisa consultar para compor a informação. Nesta questão da agregação, a aplicação web passa a não ter mais, eu vou colocar um X para não um X grande aqui, para não precisar apagar, eu vou colocar ele como vermelho, um X aqui, ok. A aplicação web passa a não ter mais esse tipo de necessidade, tá? E agora eu vou colocar uma seta aqui de outra cor para que você consiga entender. Vou colocar aqui ela desta cor verde. Eu acho uma cor mais chamativa. Ok, pronto. Na cor da aplicação. A aplicação ela passa a precisar agora de uma única requisição, né? Trabalhando sobre a perspectiva de agregação, e o API Gateway faz a composição dos serviços. O que é isso, tá? O API Gateway agora consegue ir em todos os serviços, serviço de catálogo, serviço de precificação, por exemplo, e compor dentro de uma única response os dados de preço e produtos de catálogo. Perceberam? Ou seja, ao invés da aplicação web fazer um round trip, ou seja, fazer uma consulta, me dá o catálogo, depois ele para cada produto do catálogo vai lá e qual o preço desse produto, ou seja, um catálogo pode ter milhares de produtos, né? Ou pode ter algumas centenas de produtos, mas são algumas centenas de requests que você precisa fazer, tá? E o que a gente está tendo aqui? A gente está minimizando a quantidade de idas ao servidor para que a sua aplicação web, a sua infraestrutura, a conta da sua plataforma de serviço e da sua empresa sejam reduzidas, pagando o preço de alguns milissegundos de processamento de um API Gateway. Tá?
Isso pode custar muito caro se você não pensar dessa forma e deixar tudo aberto para que a responsabilidade de agregação fique sobre o API Composition, que é uma outra abordagem dentro do contexto de microserviços. Tá? Você pode ter um API Composition, dependendo do tipo de serviço e da quantidade de requests que você precisa fazer para compor esse serviço, você pode deixar essa responsabilidade pela API, pela UI Composition, tá? Mas eu aconselho, tá? Na minha opinião, é muito mais vantajoso você pagar o preço de alguns milissegundos, né? Dentro do API Gateway, fazendo essa composição e entregando essa resposta já composta para a sua aplicação final. Porque imagine o cenário de um smartphone que você tem limitação de banda e você precisa otimizar ao máximo a quantidade de requests que a sua aplicação faz ao servidor. Então, o cenário de agregação, dentro desse contexto, te ajuda muito a economizar dinheiro no final do mês. Tá ok? Bom, aqui a gente tem, né, alguns softwares que a gente pode listar aqui para vocês como sendo API Gateway. E aqui eu vou fazer isso aqui, vou mudar a cor de volta para o preto, vou botar aqui API Gateway Tools, ok? Ou ferramentas de API Gateway, é melhor, tá tudo em português. Ferramentas de API Gateway. Vamos colocar aqui, a gente tem o Kong como sendo uma plataforma muito robusta. A gente tem o Tiki. A gente também tem o Azure API Management, que a gente também vai fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, então fica ligado, se inscreve aqui no canal para vocês ficarem atentos sobre as novidades que a gente vai lançar. A gente tem o AWS API Management. A gente tem aqui o Ocelot, que é uma ferramenta feita em .NET usando C# e é open source, que eu recomendo bastante vocês darem uma olhada nessa ferramenta, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para mostrar na prática como é que a gente implementa cada uma desses conceitos computacionais dentro da framework do Ocelot aqui no nosso canal, tá bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que esses conceitos tenham ajudado vocês a entender melhor quais são os pontos de falha, quais são os pontos quais são os pontos mais frágeis dentro de uma arquitetura de microserviços e como você identifica cada um desses pontos dentro desse design arquitetural, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender e a observar como identificar tudo isso, né? E, além disso, a compreender o que você precisa fazer para corrigir essas falhas. Tá? Que tipo de conceitos computacionais você precisa implementar numa arquitetura de microserviços utilizando o API Gateway. Tá bem? Quando a gente conhece esses pontos de fragilidade, fica muito fácil da gente aplicar algumas correções ali e sugerir melhorias dentro de uma arquitetura, tá bem? Então, eu espero de verdade que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? E você consiga levar isso para o seu dia a dia. Então, eu te faço um convite. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, clicando no botão inscreva-se. Clica no sininho e na opção todos para você receber todas as nossas notificações de vídeos novos que vamos compartilhar com vocês aqui no nosso canal, tá? Meu muito obrigado e a gente se encontra no nosso próximo vídeo aqui no canal da Immersion Code.